Shana Tová. Quem tem mais de 30 certamente se lembra de um dos garotos propaganda mais icônicos da TV brasileira. O Carlinhos Moreno interpretava o tímido e desajeitado porta-voz do Bombril, aquela esponja de aço que todo mundo sabe que tem 1001 utilidades. Nesse papel, por sinal, Carlinhos Moreno entrou para o Guinness como o garoto propaganda que mais tempo ficou associado a uma mesma marca. Quase com 1001 utilidades, é o que a gente poderia dizer também do shofar. O símbolo marcante dessa época do ano, e que o Luiz lindamente tocou alguns instantes, e que vai voltar a tocar daqui a pouquinho. Tem bons motivos para que seja exatamente o toque do shofar de que nos lembremos quando a gente escuta falar de Rosh Hashanah. Especialmente o fato de que na Torá, essa festa é chamada de Yom Truah, o dia da Truah, que hoje a maioria de nós associa a um dos tipos de toque do shofar. Mas qual seria a centralidade, o motivo para a centralidade da escuta do shofar para a nossa prática religiosa nessa época do ano? O rabino Saadia Gaon, que foi o primeiro sábio a tentar sistematizar a tradição judaica com os conceitos filosóficos da sua época, no século X, compilou uma lista de 10 motivos para a gente tocar o shofar em Rosh Hashanah. E entre os motivos apontados está a ideia de que o som de um shofar é como a voz dos profetas, que soou como uma sirene, alertando o povo judeu para mudar seus caminhos, retificar os seus erros e voltar para Deus. Essa ideia do alarme para nos alertar sobre uma questão social ou pessoal sempre me lembra da metáfora do sapo na água quente. Conta a lenda, que aparentemente tem sido questionada pelos cientistas, que se você tentar colocar um sapo vivo numa panela com água fervendo, o sapo imediatamente vai pular para fora da panela, quase sem nenhum arranhão. Mas se você colocar o sapo na água fria e for lentamente esquentando a água, o sapo vai se acostumando com o calor. Ele vai ficar na panela até ser completamente cozido. Nas nossas vidas, é bastante comum que a gente vá se acostumando a lentas mudanças nas condições, por não serem grandes desvios daquilo com que a gente tinha se acostumado, vão sendo absorvidas sem que a gente tome de fato qualquer ação. Pensa num emprego que quando você começou era dinâmico e desafiador. E com o tempo as coisas vão mudando aos poucos, até que quando você se dá conta, percebe que está há anos desenvolvendo atividades monótonas e enfadonhas. Ou pensa num relacionamento romântico que começou cheio de paixão, carinho, atenção, mas que perde todas essas características com o passar do tempo e se torna opressivo e insípido. A gente precisa soar o alarme. Além das mensagens dos profetas, também no Talmud, o toque do shofar é relacionado ao espanto com como as coisas são e a necessidade de desenvolver empatia, especialmente para com os mais excluídos. Depois dos rabinos do Talmud chegarem à conclusão de que Truah é um toque do shofar, eles começam a discutir como exatamente esse toque foi definido. Que tipo de toque é esse? A referência na discussão é o choro de uma mãe, a mãe de Sísera, que era um general cananita que tinha sido morto por Yael, uma hebreia. O choro da mãe de Sísera é associado ao significado de Truah.
Entre os sábios tinham duas opiniões. Uma que achava que era um choro soluçado, que fazia e que dá origem a um dos toques. E outro que achava que era um choro mais Dessas ideias saiu Então, o choro mais soluçado é o que hoje a gente chama de shvarim. Esse choro um pouco menos quebrado é o que hoje a gente chama de truá. Em comum, no entanto, tinha o fato de que as duas opiniões tomavam como referência a mãe do inimigo. O shofar, nessa leitura, nos lembra da humanidade básica de cada um e nos convida a desenvolver empatia com o sofrimento dos outros, mesmo com, ou talvez especialmente com, o sofrimento do outro, que é radicalmente diferente de mim. Assim como na vivência pessoal, também do ponto de vista social, comunitário, a gente vai se acostumando com situações inaceitáveis, contra as quais a gente teria se rebelado se a sua evolução não tivesse sido tão gradual. Pega, por exemplo, a evolução dos casos de Covid no Brasil. Apesar da queda nas últimas semanas, a média móvel dos números de casos se mantém acima de 600. Para usar a velha comparação com acidentes aéreos, é como se entre 3 e 4 Boeings 737 MAX caíssem todos os dias no Brasil. Lembrando que 2 quedas desse avião fez com que a Boeing removesse todos os aviões 737 MAX do ar e passasse anos tentando corrigir as falhas estruturais no projeto. Imagina se todos os dias caíssem entre 3 e 4 737 MAX só no Brasil. Imagina o luto coletivo que a gente já está vivendo. Mas como o número de mortos foi subindo de forma lenta e gradual, a gente foi se acostumando com esse quadro. E de alguma forma a gente se tornou insensível à sua gravidade. Mas levando em consideração que há 6 meses, esse número que hoje está ao redor de 600, era de 3.000 e pouco. Então parece que é uma grande vitória. 600 pessoas morrem todos os dias nesse país por Covid. É importante a gente lembrar que esse quadro não era inevitável, e que tem países nos quais os alertas soam e as regras de quarentena mais rígidas são adotadas quando o número de infectados passa de um determinado patamar, mesmo que não tenha acontecido nenhuma morte. Hora de soar o alarme. A situação dos moradores de rua na cidade de São Paulo é outro exemplo, no qual a gente vai se acostumando com a negação sistemática e persistente da humanidade dos nossos co-cidadãos, sem que a gente se mobilize para radicalmente transformar um sistema que joga às ruas milhares de famílias. É só se olhar a cara de um turista que vem visitar São Paulo e ver como essa pessoa se choca a ver os moradores de rua, para perceber que a gente perdeu parte da nossa própria humanidade, nossa conivência com essa situação. Precisa soar o alarme. Além de soar o alarme para essas situações com as quais a gente se acostumou, apesar da gente não dever ter se acostumado, o shofar também ajuda a gente a imaginar dias melhores e contemplar uma realidade profundamente distinta. Do ponto de vista tradicional, do ponto de vista de como a tradição traz isso para o shofar, isso implica levar a gente de volta para o momento da revelação no Monte Sinai, no qual o povo ouviu, em algumas passagens, viu o som do shofar cada vez mais alto. Naquele momento, no Monte Sinai, o povo judeu se estabelecia ao redor de um ideal de sociedade e de pacto com Deus. Era o momento de sonhar com o que significava construir uma sociedade, um mundo mais justo, e quais eram as ferramentas necessárias para esse projeto. Era também o momento de cada pessoa presente àquele momento da revelação se perguntar
de que forma continuaria se revelando com o divino, se relacionando com o divino, e que papel esse relacionamento teria na sua vida. De volta a 5.782, o shofar nos provoca a refletirmos sobre quem nós gostaríamos de ser, tanto pessoal quanto coletivamente, e agir para a gente poder chegar lá. Uma das metáforas de Rosh Hashanah, Yom Harat Olam, o dia do nascimento do mundo. E o toque do shofar nos leva a imaginar qual é esse mundo no qual a gente gostaria de ver nascer. Em que tipos de relacionamentos interpessoais você gostaria de se envolver? Quais projetos profissionais você gostaria de desenvolver daqui para frente? Que papel você gostaria de ter na transformação e aprimoramento desse mundo? Que comunidade, que cidade, que país nós gostaríamos de estar construindo juntos daqui para frente? Então, retomando, o shofar, uma das funções do shofar é despertar a gente para a situação que a gente vive hoje. E uma segunda é nos ajudar a vislumbrar para onde a gente gostaria que o mundo fosse. A terceira função do shofar, da qual eu queria falar, é como a gente chega lá. Na história da conquista de Jericó, Yoshua lidera os hebreus em um cerco à cidade, tocando shofar e gritando aos céus, num movimento que leva ao colapso das muralhas que protegiam a cidade. Parafraseando um professor querido, o Rabino Eben Lieder, o shofar também pode ter a função de trincar a casca grossa que se forma ao redor dos nossos corações. E que essa casca nos impede da gente desenvolver empatia ou da gente estar aberto aos desafios da transformação. A casca é um mecanismo natural de defesa que permite que a gente se mantenha sãos em um mundo de torro-vavorro, de caos, do mais absoluto caos. Trincar essa casca para permitir que nós a quebremos envolve a gente aceitar o risco de sair a gente de coração quebrado. Mas mantê-la intacta significa abrirmos mão de melhorarmos, de crescermos, de transformarmos a nós mesmos e ao mundo ao qual pertencemos. Algumas fontes associam o toque do shofar ao choro de uma mãe dando à luz. Nesse caso, Deus é a mãe dando à luz ao mundo. É um choro de dor e de esperança que nos transformemos através da tshuvá e que aceitemos a parceria de Deus para consertar o mundo. Quando agora, na sequência do serviço, a gente escutar novamente o toque do shofar, por 3 vezes, permita que esses toques te despertem para a realidade que nos cerca, que eles te ajudem a conceber uma nova situação mais justa, mais inclusiva e mais significativa para você, e que eles te ajudem a se abrir para a possibilidade de buscar esses novos caminhos. Shana Tová, sejamos todos parceiros nesses processos.